meu nome é Francisco Galvão de Lima, nascido em Lucélia, em 8/4/55. Filho Pedro Barbosa de Lima, Clarice Galvão de Lima, pai falecido já, e minha mãe reside em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá, para Araputanga, em 1983, bem no início, foi quando eu cheguei aqui em Araputanga. Quando você chegou aqui, Francisco, você já era casado? Já era casado, tinha uma filha. Nome da esposa? Jonilda Alves da Silveira Lima. E quando você veio para Araputanga, como, assim, eu gosto sempre de saber como que a pessoa ficou sabendo de Araputanga. Você já tinha familiares aqui? Ou alguém te informou? Quem te acolheu quando você chegou? Onde você residiu quando veio morar aqui em Araputanga? Bom, eu fiquei conhecendo, assim, só o nome de Araputanga, né? Só o nome, não sabia nem onde é que ficava no mapa, na realidade. Eu trabalhava numa agropecuária chamada Agropecuária Gema, lá no Mato Grosso do Sul. E tinha aqueles compradores de boi, né, que compravam boi por aqui, nessa região. Aí uma vez chegou uma novilhada assim, parece que 2.000 novilhas na fazenda, né? E eu fiquei curioso, a novilhada é muito boa, eu fiquei curioso de onde é que tinha saído aquela novilha. Isso lá no Mato Grosso do Sul? Isso lá no Mato Grosso do Sul, né, na Fazenda Gema. Trabalhar no escritório da Fazenda Gema. Aí, resultado, o rapaz falou, eu comprei isso aqui de um fazendeiro lá de Araputanga, né, de uma fazenda chamada Santo Antônio do Cabaçal. Eu nem sabia qual que era a Fazenda Sudã aqui, antiga Fazenda Sudã. Aí eu tive, assim, o primeiro contato com Araputanga. Quando foi 2 anos depois, o meu cunhado, Antônio Alves da Silva, que é Antônio Expresso, todo mundo conhece aí, ele morava em Jucimeira. Ele comprou um caminhão e como eu tinha um outro cunhado dele aqui, que era o seu Antônio Franco, que morava aqui, né? Ele foi convidado a vir para cá. E depois de 1 ano depois, eu vim aqui conhecer Araputanga. Só conheci, mas eu falei, nunca eu vou pisar meus pés aqui nessa cidade. Essa foi a ideia, né? Um ano depois... Sim, a princípio você não gostou. Nossa senhora, eu achei o cara mais feio do mundo. Só tinha o Bradesco aqui, né? Aquela bagunça federal do Bradesco, para trocar um cheque, era um Deus nos acuda. 1 ano depois, olha eu aqui em Araputanga. E aí, então você veio, e no começo aqui você já trouxe a família ou não? Minha família veio na primeira vez? Eu vim sozinho. Eu vim sozinho, eu vim trazendo um caminhão de boi junto com meu cunhado, que ele era boiadeiro, né? Então nós viemos junto aqui, fiquei uns dias aqui, conheci a cidade, mas nunca imaginei voltar para cá de jeito nenhum. Quando você chegou aqui, você já começou a trabalhar em que setor? Não, as coisas foram um pouco assim meio diferentes. Quem veio primeiro foi minha mulher. Né? Ela veio, a minha cunhada, com cunhada, né, a Nilza, falou que tinha vaga aqui para professores. E ela já era professora. E lá no Mato Grosso do Sul, ela trabalhava na fazenda ali comigo lá, né, na escolinha da fazenda. E lá ela ganhava na época parece que 28.000 cruzeiros naquela época, né? Aí aqui ela veio com a proposta para 44 aulas na época, 180. Vixe, ela falou, é hoje, né? E ela falou, e aí, o que você acha? Eu falei, vai lá, visita e verifica, né? E ela veio. Quando ela chegou aqui, ela achou, foi lá, em vez de ficar aqui, foi para o Indiavaí. Mas a convite ou porque a minha cunhada que falou para ela, né? E aí já tinha feito as inscrições aqui, estava surgindo a Escola Paulino Modesto, né? Onde a Divina Selma era diretora na época, ia ser a diretora, né? E lá estava precisando. Em Indiavaí na época era município de Araputanga, então quer dizer, nós fomos para lá. Ela foi para lá, né? Ela foi para lá e depois me ligou, falou, olha, aqui tá bom, pode vir, pode vender as coisas tudo aí e vir embora. E menina, eu fui um pouco meio cauteloso, eu não vendi tudo não. Deixei minha casa lá, deixei a mudança, tudo lá, só pedi a conta, né? Pedi a conta na fazenda, o cara não queria deixar sair, o fazendeiro, falei não, tô embora. Aí vim embora pra cá. Aí chegamos aqui, eu dei uma olhada, falaram que era no Indiavaí. Eu já tinha vindo aqui, como eu falei pra você, eu lembrava de Monterlândia, mas eu tinha ido lá em Indiavaí também, só que aqui não tinha assim, não conhecia, não tinha lembrança do tal do Indiavaí. Eu só lembrava do Monterlândia, então eu achei que eu ia pra Monterlândia. Aí chegamos em Indiavaí e a coisa foi um pouquinho melhor, né? E foi aí que nós ficamos o quê? 2 anos em Indiavaí, lá faltou professores de matemática na época, matemática e ciência, a Divina Selma me convidou e eu fui pra lá, aí ficamos morando lá, comprei uma casa lá, né, logo no começo, aí fiquei dando aula de matemática e ciência. No 2º ano, aí o Delci me convidou para assumir a Secretaria de Educação, aqui no município de Araputanga. Aí eu não pensei 2 vezes, larguei tudo lá e vim para Araputanga, cidade maior, claro. Aí Ironilda veio pra cá.
Você Então, conheceu o Delci como? aqui. Era Eu fui pra- apresentado por Delci como marido de professora. Quer dizer, eu não era nada. Eu era o marido da professora fulano de tal que tinha vindo para dar aula no Indiavaí. Quer dizer, eu era um pau rodado qualquer. Isso, conversa dele depois. Ele disse que olhou em mim assim e falou: rapaz, esse sujeito é malandro até falar chega, né? Essa foi a ideia que ele teve, a minha primeira ideia. E aí, nós começamos a fazer um trabalho no Indiavaí, quando eu fui diretor em 84, lá no Indiavaí, ainda pertencia a Arapiraca. Nós começamos a fazer, assim, a gente sempre quer crescer, né? Todo mundo quer crescer. Então nós começamos a fazer um trabalho de emancipação do município de distrito de Indiavaí para se emancipar. Você participou desse Participei ativamente desse processo de emancipação, né? A gente tinha uma vontade louca de ver o município ir para frente, porque existia uma picuinha, uma briga entre o pessoal de Indiavaí e Arapiraca, né? Como eu estava morando lá, então a gente falou: nós vamos fazer a emancipação desse município. As primeiras pessoas que começaram a movimentar foi o seu Edson de Indiavaí, Edson, que é chamado Edson da Serraria lá, eu e os professores. Os professores naquela época tiveram assim um papel fundamental na emancipação. Quando o pessoal de Arapiraca, os políticos de Arapiraca, perceberam que a emancipação ia sair, o que Deus se fez? Me convidou para ir para cá. Então o motivo de eu ter vindo para Arapiraca, assumir a Secretaria de Educação na época, foi meramente política. Eles não sabiam do meu potencial, nada, era político, né? Porque eu estava fazendo a emancipação, tentando emancipar o município de... Fazendo a movimentação. O movimento de emancipatório, né? De Indiavaí. Mas não houve jeito, quando foi em 86, saiu, todo mundo já deixou encaminhado, né? As coisas foram fluindo automaticamente, se Adenor Modeste foi o primeiro prefeito de lá. Aí ele te convidou, você aceitou, a Ironilda também veio ou ficou lá? Eu aceitei nas seguintes condições. A Ironilda já era efetiva, né? Lá efetivou no Indiavaí no primeiro concurso que teve lá. E eu falei: só se tem vaga para minha esposa? Tem, na escola Gonçalo, o diretor era o Edson, Edinho. Edinho, né? Edinho. E ele falou: não, tem vaga sim, pode trazer ela, professora de geografia, nós temos vaga tranquilamente. Aí veio todo mundo pra cá. Aí comprei casa, estamos até hoje. Você ficou quantos anos na Secretaria de Educação? De educação eu fiquei 2 anos. 86, 85 e 86. Aí faltou a Secretaria de Obras estava muito assim, um desleixo total. E tinha um advogado aqui, que agora não me lembro o nome dele, Lacerda, que prestava assistência aqui para o Delci, né? Eu não me lembro o nome do advogado agora, não fugiu. E ele disse para o Delci assim: você tem um homem capaz de botar ordem naquela secretaria. De obras. De obras, secretaria de obras. Mas quem? O fulano, que era eu, né? Aí foi dessa onde saiu o apelido de Chicão, que era Luizão, não sei mais quem, aí você tem um Chicão. Eu nem sei Chicão o que isso. Foi onde surgiu o apelido de Chicão e ficou até hoje, né? Até então era só Francisco. Era só Francisco, aí é o Chicão, mas Chicão, quem é Chicão? Rapaz da Secretaria de Educação. Mas ele é professor, o cara é acostumado a dar aula. Você está enganado. Busca a história dele para trás, você vai ver. Eu não sei se ele buscou ou não, né? Aí me convidou, arrumou uma professora lá, que era nossa, era como se fosse assessora nossa no caso, né? Era supervisora no caso. Ela ficou da Secretaria de Educação e eu fui para a Secretaria de Obras. E ali foram 4 anos na Secretaria de Obras. Chicão, como secretário, então você foi o primeiro secretário de Educação do município? Ou antes de você teve antes outro? teve o Jai, que foi o primeiro, assim, nomeado, né? Jai Soares. Aí depois foi a Dona Isbéria. Eu entrei no lugar dela, porque a secretaria, ela começou em 82, né? E eu, como secretário, eu comecei em 85. Então eu substituí a Dona Isbéria. Professora Isbéria, que já está há 2 anos secretária de Educação. Tá. Então você ficou 4 anos na secretária de Obras, isso. Mas parte no governo do Delci e parte no governo do Estado. Tá. Entendi. Então, nesse período, Francisco, assim, que você estava na educação, como que era o trabalho? Era centralizada, era descentralizada a educação? Assim, comparando aquele período com hoje, o que mudou? Como que era a forma de vocês trabalharem? Quais as dificuldades que você encontrava como secretário de Educação? Olha, mudou muita coisa, muito, e para melhor, né? Quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, era Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social. Tudo 3 secretarias em uma só, né? Então era muito pesado para quem não tinha experiência igual a mim.
mas eu acho que a gente tem que trabalhar com vontade e com fé, na verdade. Vontade e fé, você vai para frente. Então eu atuava na Secretaria de Educação propriamente dito, na Secretaria assim, no Departamento de Saúde, que era, e a parte social. E cultura, né? Que era tudo interligado no só. O trabalho era totalmente centralizado. Né? Quem comandava, lá não era bem uma secretaria, era um departamento. Falava secretaria só para efeito de recursos de fora, né? Mas quem dava as ordens, você precisa de política, no caso, porque tudo é política, né? Era o prefeito. O prefeito falava, o que você acha de fazer isso e isso? A gente ia botar os prós e os contras, ou saía ou não saía. Mas era tudo centralizado, né? Recurso era centralizado, você não tinha assim... disponibilidade de caixa para você. Tinha um orçamento, mas dinheiro você não tinha, né? Você não sabia onde era gasto naquela época, a gente não tinha noção de onde era gasto o recurso, 25% que era destinado à educação. Então, o contador era o Mauri, né? Um rapaz que tinha aí, era um excelente contador, mas ele era, como disse, mandado pelo prefeito. Mandado totalmente do prefeito, é a Dona Marisa, que era também, a Dona Marisa foi a primeira, quando eu entrei era a Dona Marisa. Então, resultado, a gente só sabia que tinha recurso quando ele falava assim, ó, você tem que gastar tanto na educação, que é o que faltava para cumprir os 25%. Cumprir os 25% para ele estava satisfeito. Às vezes até a merenda escolar ele não deu nos acuda, porque ele dizia assim, uma vez ele me disse, pode ser que se for essa merenda escolar vier para o município comprar, vai ter um dia que esses alunos vão comer caviar, mas o resto eu sou prefeito químico, eu vou desviar. E aí a briga era constante, porque a gente tinha que manter, mas era centralizado, né? Mas na nossa época, nossa época de secretário de Educação, eu levei vantagem, porque havia um programa chamado Polo Noroeste, né? E o Polo Noroeste, ele tinha recurso, a gente é que definia nesse caso onde é que tinha que ser aplicado o recurso. Então era construção de escola, equipamento escolar, então nós atuamos muito em cima da construção das escolas na zona rural, né? No município, e o equipamento total dessas escolas. Foi onde eu vi os primeiros mimeógrafos que foram comprados, foi naquela época, né? Porque a gente nem sabia disso. Televisão que não tinha também, já naquela época a gente já tinha televisão nas escolas do município. E quantas escolas assim você lidava naquele período que já tinha? Era assim, cada fazenda tinha uma escola ou não? Cada polo, às vezes, tinha uma, duas ou mais escolas. Então tinha uma em Cachoeirinha, que hoje é do estado, tinha em Farinópolis, que hoje é do estado. E ali em Cachoeirinha você tinha mais duas, tinha Santa Rosa. Eram 25 escolas no total. Lá nas Poças, lugar que vem aí, só lá tinha, assim, são 8 escolinhas ali, de primeira a quarta série. Então foi assim um salto muito grande. Naquela época nós começamos a dar um salto para realmente a alfabetização do município de Araputanga, que não existia. E assim, em termos de profissionais, era difícil achar profissionais para trabalhar, principalmente para ir para essas fazendas? Difícil. A gente lutava com aquilo que a gente tinha. Então, se tinha um professor, uma pessoa que sabia ler, vamos dizer, lá na fazenda, a gente preferia aquele que estava lá para poder transportar. Não tinha como transportar, né? Ainda não tinha sido assim inserido o projeto de transporte escolar. Então, naquela época, a pessoa que tinha lá é quem a gente trazia, dava treinamento, mas é um treinamento que não era muito bem aproveitado, né? Porque eles não tinham base. Não tinham base nenhuma para dar aula. Era um sufoco violento, sabe? Então, a atividade pedagógica, o pessoal da pedagogia, os profissionais que existiam aqui da área, a gente levava para poder dar palestra e todo ano tinha, não era uma semana pedagógica não, às vezes 15 dias de treinamento aqui na sede do município. Então, profissional não existia não. Isso é uma realidade, não existia mesmo. E escolaridade desses profissionais, então? Quarta série, oitava série. Tivesse eu me lembro que só tinha uma pessoa que aqui no município, nossa, que era aí na fazenda Sudã, parece que era na Sudã, que era a Maria da Sudã, que tinha o magistério. Então ela trabalhava no escritório da fazenda e dava aula lá também. Só ela naquela época. Aí surgiu o Logos 2, o projeto Logos 2, que era o projeto que nós fizemos, que era o projeto de magistério, né? Inclusive eu comecei também, depois parei, não dei conta de terminar. Por falta de profissional, nessa época, eu
me vi na obrigação de estudar um pouco mais. E fui fazer pedagogia lá em Presidente Prudente, nessa época. Foi onde eu me tornei pedagogo. Até então você também não tinha um curso nível superior? Não, eu tinha começado ciências na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por 2 vezes e tinha deixado. Não tinha. Tinha só o científico na época antigo, né? Que hoje é o propedêutico que nós temos aqui na Escola João Sá. Então, por interferência, por intermédio desse advogado, você saiu da Secretaria de Educação e foi para a Secretaria de Obras. Eu não me lembro o nome dele, do jeito não, fugiu. Quando você começou, aonde funcionava? No mesmo local de hoje? Aonde funcionava? O que você tinha em mãos para poder trabalhar, Chicão, quando você assumiu essa Secretaria de Obras? De Obras, é no mesmo lugar que era hoje, né? No mesmo lugar que era hoje. O chamado barracão da Prefeitura. Barracão da Prefeitura. O que tinha lá naquela época? Eu tinha, naquela época, uma Patrol, muito ruim, toda só o bagaço. Eu tinha 5 caminhões caindo nos pedaços, né? Eu tinha um Toyota, que era para dar assistência no campo, cair nos pedaços, e eu tinha um Saveiro novo, que era para que eu pudesse dar assistência. Um vermelho? É um vermelho, exatamente, que foi roubado depois. Lá quando o Sato entrou, ele foi roubado, né? E o que eu tinha mais? Ambulância, tinha uma ambulância. Então era esse material que a gente tinha para trabalhar nessa. E muito bom vontade, né? Muito boa vontade para trabalhar. E assim, qual era o serviço que vocês mais davam assistência naquela época? Araputanga já era asfaltada, já tinha pelo menos uma estrada asfaltada, como que era isso aí? Olha, foi a época que mais nós trabalhamos na vida, mas é porque eu mais trabalhei. Aqui não tinha um palmo de asfalto, nada. Terrão, a maior briga, você deve se lembrar disso, a maior briga era as donas de casa com o peste no caminhão-pipa que tinha aí. Você deve se lembrar. Então, esse caminhão-pipa, olha, rodava dia e noite aguando essas ruas aí, e a mulherada ia toda hora no barracão. Quando saiu o telefone, ligava toda hora, já deixava uma pessoa ali para atender o telefone para ver onde é que estava mais poeira para o caminhão-pipa rodar. Era esse o problema. E a base que deu-se naquela época da prefeitura era a construção de estradas e pontes. Era abrir o município, e foi o que nós fizemos. Abrimos o município inteiro, estrada para tudo quanto é lado. Todas as estradas aí foi aberta quando eu estava na Secretaria de Obras, junto com o Polo Noroeste. Né? Nós abrimos todas as estradas que você encontra hoje. E fizemos, né, naquela época, já no meu comando, os primeiros asfaltos que nem chamar de casquinha de chocolate por aí, que é essa rua que você vê aqui, ó. E essa casquinha de chocolate nunca foi preciso fazer reparo, porque foi bem feito. Que é a rua Castelo Branco? Castelo Branco e aqui é a Carlos Luz. Carlos Luz, Castelo Branco. E depois algumas travessas, né? Mas essas duas principalmente. E não foi cobrado nem um centavo de ninguém. Aí todo mundo tem asfalto, ninguém pagou nem um centavo para ter o seu asfalto na porta. Nunca ninguém pagou isso aqui na Araputanga. Água encanada nesse período já tinha? Tinha água encanada. Energia? Faltava água aqui na parte mais alta, porque era pouco, né? E energia era dia sim, dia não. A energia via de Cachoeira Dourada, né? Então, às vezes, aqui as escolas ficavam no período noturno, era um Deus da cura para dar aula, porque você dava aula até 9 horas, às vezes começava a dar aula, faltava energia por 2, 3 horas, e aí a criançada ia para casa e não tinha. Aí voltava lá para as 10, 11 horas. Muito, assim, uma precariedade fora do governo. O Delci ficou 6 anos na administração. Eu gostaria que você explicasse o porquê, como que foi esse processo? Esse processo de 6 anos foi um processo de transição, na época, para que houvesse vamos dizer, não seria a palavra correta, coalizão, ou seja, dos poderes em si. Quando houvesse eleição para presidente, então teria para governador, do estado, né, os deputados e prefeitos e vereadores. Mas isso não deu certo, porque era mandato de 4 anos do presidente, aliás, de 5 anos para o presidente. Aí não sei também qual foi o mandato, que caiu para 4. Aí ficou do mesmo jeito, né? Aí todos os prefeitos votaram para 4. Ele foi o único que, daquela época, os prefeitos daquela época foram os únicos prefeitos que tiveram 6 anos. Você participou assim da administração? Você conheceu um pouco da administração do Romeu Furlan? Não, quando eu cheguei o Furlan já era o Delci. Houve assim uma certa rixa entre o Furlan e o Delci? Rixa eu não diria, eles eram até bons amigos, né? Foi muita ciumeira de político e muita conversa fiada. Isso houve. Porque o Furlan, inclusive, quando o Delci estava aí, ele, nos
nos 2 primeiros anos, quando eu estava aí, 2 não, acho que 3 anos ou mais, ele não pisava naquela prefeitura. A única pessoa que ele conversava lá era eu, não sei porquê também. Então, quando ele precisava de alguma coisa para a fazenda dele, ele ia atrás de mim. Apenas da Secretaria de Educação, ele ia me procurar. Não sei se é porque eu não fazia parte, assim, não fiz parte da política anterior, né? Então, ele tinha uma grande confiança. Inclusive, quando roubaram a caminhonete dele, ele foi me procurar para a gente ir na Bolívia para ver se achava lá. Então, mas rixa assim, de briga, não houve. O que você acha que levou ele a ficar magoado com o Delcy? Eu tenho a impressão que ele, assim, impressão minha, né? Não posso dizer se isso é verdade ou não. A impressão que eu tenho é que Furlan, ele queria ser o secretário. Me parece que havia uma promessa dessa do Delcy, no caso, de ele ser o secretário-geral, Furlan ser o secretário-geral, né? Mas convenhamos que o Furlan não tinha esse tino de administração. Ele seria um bom secretário de obras, para fazer obras, aí sim. Mas ele não queria, ele queria estar na Secretaria-Geral juntamente com o Delcy, e aí não foi possível, não sei por que motivo, né? Os politicais na época, não foi possível. Então, eu acredito que seja isso, a mágoa dele naquela época. Mas no finalzinho já não tinha mais. Quem lançou o Delcy foi o Romeu Furlan? Romeu Furlan. Porque o Delcy era secretário dele. Ah, tá, isso que eu ia perguntar. O Delcy, então, participou da administração do Furlan? Ativamente. Ele me parece, eu não sei, não tenho bem certeza, mas depois você pode confirmar, que o Delcy foi indicado para trabalhar com o Romeu Furlan na administração pelo deputado Bento Porto e mais um outro agora que eu não me lembro. Mas foram 2 indicações, aí o Furlan foi buscar o Delcy em Vila Bela. Ele era secretário de Vila Bela e já tinha trabalhado no estado de São Paulo como secretário, né? Então, e ele já tinha sido, me parece que, trabalhador fiscal do Banco do Brasil, então tinha uma bagagem, tinha um grande conhecimento realmente, não vamos negar que ele tinha um conhecimento, né? E ele foi secretário, e como secretário ele andou muito no município também, né? E o Furlan lançou como candidato contra o PMDB, que era o Dirceu, né? Dirceu e Donilho. E Donilho, me parece que era, não lembro. Eu sei que o Dirceu era o chefe, e o Dirceu ganhou dele sozinho praticamente. Mas com a coligação entre o Delcy e o Aristides, aí a coligação tinha mais votos, então ele foi. Ah, tá. Então, em votos, na verdade, o Dirceu levou ganhou. por, acho que 50, 60 votos. Mas aí a coligação aí deu 1000 e tantos votos para o Delcy, né? E para ele, aí, a mais do que o Delcy tinha tirado. E aí, nesse caso, você pode confirmar depois. Eu não sei bem os dados, se os dados estão corretos, né? Mas houve uma coligação nesse ponto e o Delcy foi o mais votado, então, da coligação, né? E aí ele foi prefeito. O que você, assim, viu de positivo nessa administração do Delcy? Delcy, olha, a abertura das estradas, essa foi estradas, das ruas aqui, para todos os bairros, isso foi um ponto positivo. E outra coisa, ele não tinha miséria. Quer dizer, miséria assim, podia até gastar tudo numa coisa só. Mas se você chegasse para ele e falasse, Delcy, eu preciso disso agora, ele dava um jeito e te arrumava. Ele não negava nada para ninguém, de jeito nenhum. Assim, negava, não posso fazer, ou levar a picuinha política, não tinha isso. Tanto que quando eu entrei na Secretaria de Obras, a primeira coisa que ele falou foi assim, se você mandar limpar as calçadas de uma rua e na outra rua tiver um adversário, não é para você pular. Porque todos esperam que eu faça isso e eu não vou fazer. Eu estou aqui demonstrando para todo mundo. E tinha um Valderi, não sei se você lembra dele. O Valderi era o chefe da enxada. Então, quando não tinha asfalto, tinha que carpir as ruas, carpir a frente das casas. Então, o Valderi era o seguinte, ele onde era? Ele conhecia, né, todo mundo aqui na cidade. Então, quem era da parte política do Delcy, ele tratava bem. Quem era do PMDB, era largado de qualquer jeito. Isso nos secretários anteriores. Quando eu entrei, eu chamei ele lá, falei, se for para você fazer isso, nós vamos ter que mudar você de posição. Ele falou, não, você que manda, você mandar eu fazer ali na casa do Dirceu, que a Bia era com o Dirceu, né? Se você mandar eu limpar a casa do Dirceu, eu vou lá limpar. Então pode lá limpar que tá sujo. Eu ouvi uma passagem dessa, né? E aí a gente não tinha essa discriminação, não. Os pontos positivos dele eu me lembro bem, né? Assim, foi mais na parte de obras. A administração, ele construiu a prefeitura, que não existia, ali era um barracão, colocou todo, foi ele que construiu. Todo o mobiliário, todo o mobiliário foi ele que colocou, que era ali a máquina de beneficiar hoje, né? Asfaltamento da cidade, né? E aquisição de máquinas, que não tinha. E a rodoviária? A rodoviária também deu Delcy Garcia. O cemitério novo lá também deu Delcy Garcia.
Essa serviço universal. E de negativo, o que você faz assim? Olha, ficou assim a desejar um pouco mais, eu acredito, que a parte de saúde. A parte de saúde ficou muito, eu não sei porque se havia parte, porque nós sabemos que tudo é política, se havia assim, picuinhas políticas, os médicos, não, isso eu não gosto de dizer, mas eu acho que a saúde ficou a desejar, porque nós ficamos com um postinho de saúde aqui, muito ruim aqui, né, vocês lembram disso. Tinha um na Cachoeirinha que não funcionava, tinha outro no Farinópolis, e foi feito assim porque nós obrigamos praticamente a fazer, mas não funcionava. Então nós tivemos só aquele ali, esse posto onde é o postão hoje aqui do Central, né, Centro de Saúde, ali era um postinho só aquele que funcionou muito precariamente. O secretário de Saúde também na época, depois que foi dividido, né, que eu não fiquei mais por parte que era muita coisa, o Paulão pôs, e aí parece que não tinha muita vontade, deixou a desejar. E tá me lembrando agora, outra coisa que assim de positivo que eu encontrei, o Delcy deu muito apoio para o pessoal da Empaer na época. A Empaer naquela época, mas funcionou assim, era o pessoal que dava mais apoio na parte sanitária, tanto do ser humano como dos animais. Eles é quem dava maior apoio. E viajava esse município todinho com recursos do Polo Oeste, então fizeram um trabalho muito bem feito. Então eu acho que o único ponto que deixou a desejar foi na saúde. Essa aí. E no auxílio às escolas do estado, que você não ajudava não. Não ajudava de jeito nenhum. Ônibus também para vocês viajarem também era difícil, né? Além do governo do Delcy, que isso eu vou voltar a te entrevistar em outras vezes, você participou de quais outras gestões? Do SAP e do Luiz, e do português no primeiro ano. Você chegou a ser concursado na prefeitura? Sim. E aí você do SAP. Aí você trabalhou na gestão do Sato, Luiz e o início do governo português. O que você tirou de bom para você em todo esse período que você teve nessa administração pública? Conhecimento, né? Conhecimento das pessoas. Eu não era assim uma pessoa que ou é 880, né? Às vezes eu ainda faço isso, ó, retorna o velho hábito nordestino e ainda, às vezes a gente ainda... Mas eu aprendi muito, eu cresci muito, né? Cresci muito no governo, tanto parte política, de deixar assim, de participar da política assim ativamente, ou seja, de candidatar a qualquer coisa, que isso eu nunca tive essa intenção. Embora muitas vezes, todas as vezes, né, o pessoal, não, vamos candidatar isso para vereador, não sei o quê. Tive a chance quando eu era no secretário de obra, e eu nunca quis porque achava que se alguém apontasse o dedo para mim, não ia dar certo, né? Isso, infelizmente, em Guarapitanga tem muito. Então eu cresci muito no governo, aprendi a lidar com o governo estadual, né? Aprendi a lidar com o governo federal, principalmente no governo do Estado e no governo do Luiz. No governo do Delcy, eu aprendi muito a lidar com o pessoal do governo estadual. Aí eu conheci o Júlio Campos, conheci todo esse pessoal, né? Isso lá no gabinete, era um homem assim de entrar na cozinha deles. Não sei pelo fato de trabalhar com o Delcy ou não, porque ser confiável, não, também não sei, mas eu era homem assim de chegar entrar e o pessoal da segurança, do Júlio, né, de entrar na cozinha deles. Na gestão do Dr. Luiz, você já não era secretário de obras, você trabalhava em que setor? No Estado primeiro, né? Na gestão do Luiz, eu já trabalhei no planejamento, no departamento de planejamento. Porque foi assim, quando o Sato entrou, ele pediu para o Delcy limpar a área. O que significa limpar a área? Tirar todo mundo, né? Mas nós tínhamos carteira assinada, então você não pode mandar assim, secretário qualquer um que vem para o cargo de secretário com carteira assinada manda embora, não é verdade? Só se tiver, ele pode tirar para outro lugar, mas demitir não pode. E o Delcy foi muito homem nessa parte. Falou, não, meu pessoal, a maioria não tem concurso, ainda não saiu concurso, é tudo carteira assinada, então quem vai demitir é você aqui. Eu fui ficando na Secretaria de Obras, ninguém mandou sair, eu fui ficando na Secretaria de Obras, né? E nessa brincadeira eu fiquei mais 2 anos na Secretaria de Obras. Aí houve uma encrenca com os vereadores aqui, eu não tinha nada com isso, mas acabou caindo nas minhas costas, né? Nós fomos fazer, a mandato do SAP, nós fomos fazer um campo de aviação numa fazenda aqui perto, né? E os vereadores não gostaram disso, e com razão, eu também dava razão para eles, porque não podia a gente deixar de trabalhar aqui na cidade para fazer uma pista com uma semana com todo o equipamento numa pista particular. Mas como essa pista seria homologada, como hoje ela é homologada pelo Departamento de Aviação, era a única que tinha aqui, porque essa aqui não é até hoje, essa que existe aqui no município não é, mas a outra da fazenda foi homologada, né?
Então o sapo mandou e depois ele quis roer a corda, como se diz, né? Ele quis tirar o dedo da reta. Aí os vereadores foram tudo para lá, houve uma confusão violenta, o fazendeiro mandou botar a pistoleira na porta, na porteira, olha, foi uma coisa desagradável, né? No final eu acabei fazendo, porque a gente tinha feito, falei, não, vamos fazer essa coisa aqui, deu o que der. Dizendo. Aí nessa brincadeira o sapo não pôde, né? Ou não quis, me segurar na Secretaria de Obras. Então o que ele fez? Falou, foi lá em casa, no domingo, meio assim, meio cabisbaixo, falei, o que você quer, sabe? Curto e grosso. Não, é que eu tô tendo só fazer a pressão, não sei o que, pra tirar você da Secretaria de Obras. Falei, ó, o cargo é seu, velho. O cargo é seu. Eu não nasci aqui, não. Mas então amanhã vamos fazer o seguinte, você me facilitou as coisas. Vamos, amanhã cedo, então, você já tem a programação da semana? Eu falei, tem. Programação da semana. Amanhã então eu vou te apresentar o novo secretário de obras e aí nós damos a sua demissão e vamos ver o que, é que nós vamos fazer com você. Ótimo, tudo bem. Aí era o Braz Ferreira. O Braz Ferreira era vereador, politicamente cedeu a vaga dele de vereador para o suplente, né? Eu não sei quem que era. Acho que era a mulher que tem pra cá, não sei o nome dela. E foi pra lá. O pessoal do barracão deu uma olhada assim um pro outro e já ficaram arrepiados. Falei, não, você é um entra e sai, né? Ninguém é eterno. Aí eu deixei a programação e falei, Braz, a programação que eu tinha é essa aqui, se você quiser mudar, tá aqui. Então 8 horas, mais ou menos, deixei, saí, o pessoal saiu, já deixei ele no comando. 8 horas eu fui lá pra prefeitura. Falei, bom, sabe, então vamos acertar nossas contas. Tá aqui a minha carteira assinada. Você pode me demitir e eu quero receber hoje. Não vai ficar pra trás não, quero receber hoje. Falei, não, você me aguarda um minutinho só. Bom, guardei, sentei lá fora, meia hora mais ou menos. Aí ele me chamou. Aí ele estava conversando com um engenheiro chamado Djalmi, Renato Djalmi, faleceu, mas foi um homem que deixou assim, uma contribuição muito grande aqui em Araputanga em matéria de projeto. O pessoal não gostava muito dele, porque era cuiabano, mas em matéria de conhecimento, ele deixou um grande conhecimento aqui em Araputanga, né? Ele falou, olha, nós estamos precisando, sabe, de projetos aqui, nós não temos nenhum projeto para fora. E se você tem uma pessoa que pode fazer esse projeto, é fulano, mais uma vez, né? Devo isso ao Djalmi. Aí eu Ataíde estava naquela época, como secretário de Finanças. Não sabia nada, sabia só mexer com dinheiro e mais nada. E ele também era para fazer, que estava no planejamento de finanças. Então ele era para fazer os projetos. Ele não sabia nada mexer com a prefeitura, nadinha. E como todos os funcionários tinham uma certa rejeição contra ele, porque ele foi colocado assim, atravessado, né? E a molecada parece que já estava meio afinada na política, todo mundo rejeitou o homem e ninguém dava bola para ele não, ninguém estava nada, ninguém falava nada para ele. E nisso, o Sato ficou meio assim, pô, mandei o homem embora. Eu falei, não, você não mandou, você falou para ele vir para cá. Eu ouvi essa conversa, né? Então tá bom, chama ele. Chamou, falou, ó, então, eu tô até com vergonha agora, porque eu já falei que você ia embora, né? E ia haver outra coisa para fazer para você, na realidade eu não tinha nada para oferecer. A conversa dele foi essa. Só que o Djalmi tá precisando de alguém para auxiliar. Você não pode ficar mais um mês aqui, não? Aqui, bem aqui na garganta, né? Pra dar uma resposta na hora, na hora. Esse aí, eu não tô fazendo nada mesmo, né? Não tô fazendo nada mesmo. Ah, pode deixar aí, eu fico mais um mês. Né? Nessa brincadeira, nós fizemos, numa semana, eu fiz 28 projetos. Conhecia educação, conhecia a saúde, conhecia planejamento, conhecia ali tudo ali dentro, conhecia a Secretaria de Obras com a palma da mão. Todos os problemas que tinha, a parte de toda a região. Nós fizemos 28 projetos. O Djalmi assinou como engenheiro, né? Eu assinei como planejamento, não era departamento de planejamento. Não era nada, mas assinei lá. Aí o Sato falou, se vira, vocês dois agora, vamos para Brasília, então a diária está aqui e viabilize esses projetos. Entre eles, tem a canalização do Córrego da Garrucha. Sim. Canalização do Córrego da Garrucha, entre esses projetos. Né? A princípio, no outro, assim, tivemos assim, uma resposta de sair uns 4 ou 5. Tava ótimo, gente. Era mais de 200 mil cruzeiros naquela época, cruzeiro real, né? O RB parece que era. Era dinheiro demais. Nossa arrecadação era 188. Então era dinheiro demais. Falei, sabe, nós chegamos. O Djalmi falou, olha, veio lá, daqui, ó, nós conseguimos colocar isso aqui no planejamento, né, no orçamento da União. Esse outro aqui, quem estava lá era que tinha chegado o padre aqui, vocês estão vendo, Jonas falou, Jonas Pinheiro, esse da canalização, nós vamos mandar uns técnicos lá para ver se está tudo certo. Beleza. Não saiu no governo do Sá, não saiu no governo do Luiz, foi sair no início do governo português, mas saiu, obra nossa. E nessa brincadeira de um mês, eu fiquei os outros 2 anos no departamento de planejamento. E no governo do Luiz eu comecei no planejamento, depois fui para a Secretaria-Geral. No lugar do Edson, quando ele saiu candidato.
Aí eu tive na Secretaria Geral. Depois no português, eu fiquei rodando pra lá e pra cá, sem ter função nenhuma, quase um ano, e de férias depois, né? Essa Aí foi... você pediu demissão. Aí eu pedi demissão porque eu achava que não dava certo, que ele não ia muito pra minha cara, né? Então não adianta você trabalhar num lugar onde você vai talvez prejudicar os outros, né? Eu pedi demissão, Nesses anos, pra gente encerrar, nesses anos na administração assim, pública, o que você viu que foi melhorando desde o início lá até a atualidade hoje? O que você viu que mudou na forma de administrar politicamente? Politicamente mudou. Como português não mudou nada politicamente, vamos falar a verdade. Não merece castigo quem fala a verdade. No governo português, eu vou falar dele por enquanto, né? Havia muita perseguição, desde o Sato até o Luiz, isso sempre houve, não vamos dizer que não houve, então o português continuou do mesmo jeito, pior ainda, né? Ele é daqueles que pisa e que não nos falar a linguagem dele, ele passa por cima, né? Veio mudar com o Silvano Batista. Essa maneira na política, na administração política, de respeitar o funcionário, veio mudar aqui com o Vando. Nem com esse outro anterior que teve, o Divino também não mudou. Também teve um ano só, no caso um ano, né? Não tinha condições. Mas com o Silvano Batista a coisa mudou, mas mudou para melhor e mudou assim mesmo, né? Agora, mudou muito. A educação mudou muito. Muito para melhor. A coisa foi melhorando. Na área de saúde mudou 100%. Na área de urbanismo também, você está vendo aí, a mudança foi assim radical, embora que o asfalto não seja lá essas coisas, mas houve uma mudança que melhorou muito a Araputanga, não precisa do caminhão-pipa estar passando por ali, né? E nem ficar telefonando toda hora. A Secretaria de Obras hoje está mais para recolher lixo, recolher árvore, né? E trabalhar na zona rural, que é que realmente precisa, né? Então, eu acho que mudou muito. Saúde, já falei que mudou bastante, e a maneira das pessoas verem a administração. Porque se você observar bem, há um tempo atrás, quem era de um lado não pisava na porta do outro, não é verdade? Isso mudou, agora mudou com o Brasil inteiro, né? Mudou com o Mato Grosso e mudou com o país inteiro praticamente. É uma virtude que o Lula tem de fazer, de juntar todo mundo praticamente num caminho só. Isso nós não vamos negar, é verdade, né? Então mudou muito. A conscientização dos eleitores, você acha que também melhorou? Deu uma piorada. Deu uma piorada? Deu uma piorada. Eu acho que deu uma piorada. Porque aqui no Mato Grosso, principalmente em Caraputanga, isso rolou dinheiro nessas campanhas doidadas. Rolou dinheiro, compra de voto, tanto que houve denúncia para todo lado, mas isso não foi só aqui, foi no Brasil inteiro. E aí foi onde a Polícia Federal atuou em tudo quanto foi lugar. Quer dizer, se está sendo coagido, eu acredito que nos próximos vai melhorar muito, né? Então isso aí eu acho que foi ponto positivo também. É uma coisa que já vinha arraigada desde o começo. Outra coisa que mudou, que vai mudar, eu acredito que vai mudar, praticamente, é a questão de licitação, a questão de compra, a questão de propina, que isso vem desde do brasileiro, né? E as coisas vão mudando, e aqui também mudou. Porque eu vejo o Silvano Batista, a gente tem pouco contato com ele, mas a gente vê que é uma pessoa honesta. Assim, então vai depender de cada administrador que entrar na prova. Não é só lá, mas nas escolas, qualquer lugar. Se o administrador é coerente, se ele é honesto, as coisas vão para frente. Tranquilamente que vão para frente. E isso mudou aqui no município de Araputanga. Tranquilamente. Chicão, muito obrigado, tá, pela sua contribuição, e nós possivelmente devemos voltar a te procurar para novas informações. Estamos à disposição, é só a hora que precisar. Muito obrigado. Era um barracão ali da escola. Era uma oficina, a parte da Teixeira era oficina, né? Aí tinha que reformar essa escola, já não sabe. Onde é que a gente ia colocar essa luz? Né? Não tinha jeito, o Estado não dava igual hoje, não aluga prédio igual hoje, aluga faculdade para a escola que vai ser, né? Reformar aquela escola Costa Mar que vai ser reformada. Então hoje o Estado já aluga, algumas outras salas tiver, né? Naquela época não alugava, ficava perto do prefeito. Então o que é que nós fizemos naquela época? Isso eu tive assim, uma atuação muito forte. Então por que a gente não trabalha conversa com o padre Celso e aluga aquele barracão dele? Vamos alugar, porque ao invés de precisa, o barracão precisa ser reformado, né? Ali parece que vai ser uma escolinha, que é a ideia do padre. E ele não queria. O padre não vai aceitar de jeito nenhum. Eu falei, vamos conversar com ele. Aí eu fui conversar com o padre Celso. Eu fui, teve outros que foram. No princípio ele não quis de jeito nenhum, mas depois ele viu que a coisa melhorava, né? Foram outras pessoas mais ligadas à igreja, ligadas ao DC também, foram conversar. Então nós reformamos todo aquele prédio ali, tudo. Né? Aquela parte velha que é ali, nós reformamos tudinho aquilo ali, tudo, botamos as crianças lá, né? Fizemos aquelas áreas, depois o Sato complementou. Então um ponto positivo que eu achei foi o nascimento daquela escola, que depois foi conveniado com o Estado, e hoje é a escola das obras sociais. Aquilo ali foi um ponto positivo que eu achei também do governo do Garcia.